Eu estou trazendo esse cenário aqui para vocês, todo colorido, bonitinho, para nós estudarmos a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Mais uma aula aqui da nossa playlist de dinâmica. Na aula passada, nós já vimos a primeira lei de Newton, porém, hoje eu vou apresentar ela de uma forma diferenciada, uma forma mais lúdica, para facilitar o seu aprendizado. Então, vamos identificar aqui os elementos desse cenário. Aqui nós temos um corpo, uma massa, e esse carinha aqui, esse bonequinho, ele vai empurrar essa massa. Eu posso aumentar a massa se eu quiser, eu posso botar uma geladeira aqui em cima para ficar mais pesado, posso botar mais uma pessoa em cima da geladeira, e eu vou fazer isso durante a aula, mas no primeiro momento ele vai empurrar só essa caixa aqui de 50 quilos. E o que diz a lei da inércia? A lei da inércia é aquela famosa lei que diz que um corpo, quando está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer no seu estado de movimento retilíneo uniforme. Se ele estiver parado, ou seja, com a velocidade igual a zero, ele tende a permanecer no seu estado parado. Então, a inércia é a propriedade da matéria, a propriedade dos corpos, que são os elementos que possuem massa, de resistir à mudança no seu estado de movimento. No estado de movimento, que estado de movimento? Movimento retilíneo uniforme e no estado de repouso, que é o corpo estando parado. E quanto mais massa um corpo possui, maior é a resistência que ele tem a essa mudança de estado. Aqui nós temos uma caixa de 50 quilos. Essa caixa de 50 quilos tem uma certa resistência. Quando o bonequinho começar a empurrar a caixa, ela vai começar a andar e vai aumentando a sua velocidade aos poucos. Se eu aumento a massa, coloco aqui, por exemplo, esse carinha em cima da caixa, já fica 50 mais 80, 130 quilos. Quando o boneco começar a empurrar a caixa também vai sair do estado de repouso e vai começar a se movimentar. Porém, esse aumento de velocidade vai se dar de forma mais lenta. Qual é o elemento que faz um corpo mudar o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme? É quando a força resultante no corpo é diferente de zero. Então, no caso, essa caixa aqui, a força resultante sobre ela é igual a zero. Nós temos a força da gravidade apontando para baixo e a normal apontando para cima, mas isso ainda não é matéria da aula de hoje. Existem forças nessa caixa, porém a força resultante é diferente de zero. Nós já estudamos sobre força resultante e forças aplicadas nessa mesma playlist. Se você tem dificuldade com isso, volta lá na aula e vê as outras aulas da playlist. Então, aqui tem um certo atrito no chão, mas eu vou tirar o atrito, porque nesse primeiro momento, não importa, a gente vai considerar que não existe atrito. Em aulas futuras, quando nós estivermos estudando força de atrito, aí nessa simulação eu coloco aqui o atrito para vocês verem. Então eu vou fazer o bonequinho começar a empurrar a caixa. A caixa tem 50 kg, é a massa da caixa de 50 kg. Eu vou botar ele para empurrar a caixa com a força de 150 newtons. Repara a aceleração. Esse pedacinho aqui, onde eu estou passando o lápis, é a aceleração. E aqui é a velocidade. Ele vai empurrar essa caixa até ela chegar na velocidade de 40 metros por segundo. Pronto, chegou a 40 metros por segundo, ele soltou. Agora que ele soltou, a caixa está em movimento retilíneo uniforme. O que é isso, movimento retilíneo uniforme? Ela está se deslocando em linha reta, porém a velocidade dela permanece constante, uma velocidade de 40 metros por segundo. E a aceleração da caixa é igual a zero. A força resultante nessa caixa é zero também. Eu vou colocar aqui a soma das forças. A soma das forças é zero, a força resultante. Agora, para essa caixa mudar esse estado de movimento retilíneo uniforme, é necessário que haja uma força resultante diferente de zero. Então, nós vamos colocar o boneco para empurrar a caixa no sentido contrário. Botar ele para empurrar a caixa para lá com uma força de 100 newtons. Olha aqui, a força de 100 newtons. Agora, a força resultante é 100 newtons, nesse sentido, nessa direção para a esquerda. Olha que a velocidade da caixa está diminuindo. E olha a aceleração. A aceleração é negativa, porque ele está empurrando a caixa para o outro sentido. A caixa ainda está se movendo para a direita, cada vez mais devagar. Vai parar, agora vai começar a se mover para a esquerda. Ela vai aumentando de velocidade aos poucos. Vou fazer ele parar de empurrar agora. Ó, parou de empurrar. A caixa, então, no momento em que o boneco parou de empurrar a caixa, a força resultante voltou a ser zero.
Como a caixa estava nessa velocidade aqui, ó, 16,6 metros por segundo, ela vai permanecer nesse estado de movimento. E a aceleração voltou a ser zero. Aceleração zero significa que o corpo ou está em repouso ou em movimento uniforme, retilíneo uniforme. Nesse caso, ela está em movimento retilíneo uniforme. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa caixa com a massa maior. Eu vou colocar aqui esse carinha aqui em cima da caixa. Agora a caixa está com a massa de 90 quilos. Esses 90 quilos estão se deslocando a uma velocidade de 16 metros por segundo. 16,6 metros por segundo. Agora, quando o bonequinho fizer uma força sobre essa caixa, a mesma força que ele fez anteriormente, a caixa vai mudar o seu estado de movimento, porque vai haver uma força resultante sobre a caixa. Só que ela não vai mudar com a mesma rapidez que ela mudou anteriormente, porque agora a inércia é maior. Antes a inércia estava só numa massa de 50 kg, agora a inércia está atuando numa massa de 90 kg. Então, uma massa de 90 kg vai resistir mais à mudança no estado de movimento do que a massa anterior, que era 50 kg. Eu vou botar o bonequinho para empurrar a caixa para a direita com 150 newtons de força, olha só. A aceleração está 1,67 metros por segundo ao quadrado. Eu vou tirar o bonequinho aqui de cima da caixa para vocês verem a diferença. Aceleração 1,67, repara aqui. Agora eu vou tirar o boneco de cima da caixa. A aceleração passou para 3, quase que dobrou. Por que a aceleração aumentou desse jeito? Mais à frente, quando nós estivermos estudando as outras leis de Newton, nós vamos ver a relação da força com a aceleração, mas em princípio, para a primeira lei de Newton, basta você entender o princípio da inércia, a lei da inércia, que é quanto maior a massa, maior é a tendência do corpo em resistir à mudança no seu estado de movimento. Mais força é necessário ser aplicado no corpo para ele conseguir ter a mesma aceleração, a mesma velocidade de mudança no seu estado de movimento. O boneco vai empurrar essa caixa para a esquerda, porém com a força grandona, a força de 500 newtons. Ó a aceleração, menos 10 metros por segundo ao quadrado, quase que a aceleração da gravidade. Ó a velocidade com que ele conseguiu fazer a caixa andar para lá. Rapidinho ele já soltou a caixa. Chegou a 40 metros por segundo, rapidinho. Só que agora eu vou aumentar esse peso. Eu vou colocar aqui 200 quilos em cima da caixa. Então, nós temos aqui 250 quilos, uma massa de 250 quilos se deslocando em movimento retilíneo uniforme a 40 metros por segundo. Para essa massa toda ter uma mudança no seu estado de movimento, ela vai ter, com qualquer força resultante que haja, vai haver uma mudança de estado de movimento. Mas vai ser uma mudança de estado de movimento bem lenta, em comparação à mudança de estado de movimento se tivesse só os 50 quilos. Eu vou aplicar aqui para a direita os 150 newtons que nós estudamos no início. 50, 100, 150. Repara que a aceleração está baixinha, olha. 60 metros por segundo. Só que 60 não, 0,6 metros por segundo. Olha a vagareza, como que está diminuindo a velocidade lentamente. Se eu tivesse aplicado uma força maior, a redução da velocidade seria maior. Agora eu vou tirar esse peso de 200 kg aqui, essa massa de 200 kg de cima da caixa, você vai ver como a aceleração vai aumentar e como a velocidade vai começar a mudar mais rápido. Por que isso acontece? Justamente por causa da lei da inércia. É isso que diz o princípio da inércia. Olha só, a aceleração aumentou para 3, aí rapidinho a velocidade começou a mudar. Olha lá como é que a velocidade está aumentando rápido. Botar de novo, vou aumentar de novo a massa aqui, olha. Já existe aqui uma resistência maior à mudança de estado de movimento. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você tem de retribuir, contribuir o meu trabalho, é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!